Boa noite a todos e espero que com a minha experiência possa também levar um esclarecimento a algumas pessoas que possam, porventura, ter passado por uma experiência como eu passei. Eu tive uma experiência de EQM há 29 anos atrás por conta de um acidente. O acidente em si, eu não me lembro. Eu me lembro só que eu tive uma parada, né? E no hospital eu fui ressuscitada quando eu me vi fora do corpo. Então, a experiência toda é a partir disso, da saída fora do corpo no hospital, quando estavam me ressuscitando, né? A partir da parada. Eu me vi em cima, no teto, olhando o meu corpo sendo ressuscitado lá, com aparelhos e tudo, as enfermeiras, os médicos. E nesse momento eu fiquei muito confusa, porque eu nunca tinha passado por uma experiência daquele tipo, e eu olhava e via eles mexendo no meu corpo e achava estranho, e eu não sentia dor, eu via o meu corpo em cima, olhando, sem dor, e o pessoal embaixo mexendo no meu corpo. Isso me deixou assim muito obnubilada, confusa mesmo. E foi então que aí eu saí daquele ambiente e fui atrás do hospital, na rua de trás do hospital, tinha tido uma batida de um táxi. Um táxi bateu entre o muro do hospital e um poste. E eu fui lá, vi essa batida e voltei novamente para a sala, sempre acima, olhando. E nesse momento eu fui como que sugada, né? Sugada, eu falo sugada porque foi essa sensação de chupada, né? Assim, e entrei num túnel. Esse túnel, durante essa viagem nesse túnel, essa sugação, ia aparecendo cenas da minha vida, num processo de retrospectivação, como se tivesse numa retrospectiva desde aquele momento até aos meus 7 anos. Foram passando cenas, né, de situações em que eu poderia ter agido diferente. Eu notava que eram mais os fatos negativos, talvez pelo padrão que eu estivesse na hora, né? E eu via assim cenas de situações em que eu poderia ter feito diferente. E aí eu comecei a ouvir uma voz que me esclarecia, era uma voz em formato de uma luz. Na verdade, eu chamava de uma luz falante, uma luz que falava comigo. E essa luz explicava para mim, olha, você poderia nessa situação ter feito isso, mas não se culpe, não carrega esse peso, porque você pode fazer diferente, as coisas mudam. Assim, nesse sentido, era bem esclarecedora e acolhedora essa voz luz que eu percebia, né? Nesse momento, eu percebia também que parecia que eu estava há anos, o tempo parecia assim de muito tempo naquela situação de rever a retrospectivação da minha vida. A impressão que eu tinha era que foram muitos anos, e, no entanto, toda a experiência durou 6 horas e meia entre a EQM, né, e o fato de ter ficado em período de coma, foi só 6 horas e meia. Então, não foi um tempo assim. Essa impressão do tempo foi muito marcante para mim, porque a sensação é de que eu estava anos naquela situação, naquele túnel, revendo as cenas da minha vida. Marineide, Oi. só uma curiosidade. E essa voz, ela te era familiar? O que você concluiu dessa voz? O que você... Então, Henrique, na época, não era familiar, era uma voz masculina, tá? Eu reconheci como sendo uma voz masculina, mas não me era familiar. Eu sabia, era uma voz muito serena que me dava um bom norte, mas não me era familiar, tá? Okay. Até então eu não tinha reconhecido ainda a voz de quem era ou como era, mas eu sabia que era uma voz muito calma, serena, e que estava me dando esses esclarecimentos, passando para mim esclarecimentos de pontos da minha vida, né? Mas até esse momento não, eu vinha reconhecer posteriormente, tá? Eu vinha reconhecer posteriormente quando eu conheci o professor Valdo. Aí sim que veio aquela euforia de reconhecer aquela voz, e aí foi tudo uma coisa muito, muito boa nessa época, né? Nos idos de 2005. Voltando aí na experiência que eu passei, em dado momento, o que aconteceu? Eu me vi
num hospital, como se fosse um hospital, num local que eu não, uma dimensão que não era um hospital físico, como eu conhecia, por ser da enfermagem, né? Sempre trabalhei na enfermagem, não era um hospital que eu tinha convívio no dia a dia. Era um hospital que, para mim, me parecia um hospital futurístico, com muitos aparelhos, um local muito calmo, de muito bem-estar. E nesse local eu me vi assim, numa maca, e a voz, Luz, falando comigo. Olha, tem algumas coisas que você precisa saber, tem um processo que você tem que aprender sobre a sua programação existencial. E eu nem nessa época eu não tinha conceito, eu era budista, eu não sabia nem o que era programação existencial, nunca tinha ouvido falar, nem sabia nada disso. Eu tinha uma vida completamente diferente. E falou assim: e você precisa aprender também a lidar com a cosmoética, por conta dessa programação existencial. Eu lá sabia o que era cosmoética. No momento lá não sabia, eu só sabia que eu estava no bem bom lá e que essa dimensão era um local muito calmo, muito sereno, muito bom. E aí a voz Luz falou para mim assim: olha, você tem o livre-arbítrio e a possibilidade de escolher. Você pode ficar aqui ou você pode voltar para onde você estava, lá na. Eu falei assim: ah, não, eu quero ficar aqui. Aí a voz falou: tá, mas só que se você ficar aqui, lembre-se que você tem os seus filhos lá na outra dimensão, no intrafísico mesmo, na outra dimensão. Aqui, né? Você tem os seus filhos, né? Você tem os Isso. seus filhos. Aí quando falou nos meus filhos, eu falei assim: não, eu quero voltar, tenho meus filhos, eu quero voltar. E imediatamente eu voltei para o corpo, eu fui novamente sugada para o corpo. Hoje a gente entende que existe o cordão de prata que faz essa atração, né? E a gente cai, é como se literalmente se tivesse caído no corpo, né? E a partir desse momento que eu voltei para o corpo, eu voltei 6 horas e meia de coma, voltei e comecei a questionar, perguntei para todo mundo, contei para muita gente o que tinha acontecido, principalmente para os médicos e médicas, enfermeiras. O pessoal me olhava assim meio com cara de ué, né? Ué? E eu achando que eu estava ficando meio maluca, mas em conversa com uma das enfermeiras lá, eu perguntei sobre o táxi que tinha batido. Ela falou: realmente aconteceu. Teve uma batida de táxi, foi exatamente como eu narrei, entre o muro do hospital e um poste. O táxi entrou naquele vão ali. Aí ela falou assim: não, isso aconteceu, e aí ficou aquela coisa, nossa, então alguma coisa ela vivenciou. E aí eu entendi para mim: olha, eu não estou maluca. Não é maluquice, não é loucura da minha cabeça. Se aconteceu aquela batida de táxi, então eu vi. Então eu saí mesmo fora do corpo. Alguma coisa tem aí para eu pesquisar. Esse ponto é muito importante, né? Porque a gente busca sempre fazer a verificação para exatamente tirar essas hipóteses de isso é coisa do cérebro, isso é uma alucinação, isso é uma viagem, isso é um anestésico que foi colocado em você e por aí, que pode ter promovido. Então, a tua experiência, ela chancela exatamente nesse sentido, né, Marineide? De que o acidente não tinha como você fisicamente estar distante do hospital, né? Você percebeu e foi confirmado, né? Então, a tua experiência é autêntica, verídica, né? Isso é muito legal. E isso aí foi que me deu a condição de perceber que eu não estava viajando na maionese, que tinha uma lógica por detrás daquela vivência que eu tinha tido. E aí, a partir daí, eu comecei a pesquisar, eu saí do budismo, eu fui para muitas linhas de pesquisa, eu participei de eubiose, grande fraternidade branca, todas essas linhas místicas e mais que estudam também, porque a eubiose também estuda muita coisa, gnose, tudo isso daí eu fui buscando, né? Virei uma buscadora borboleta. Eu queria saber o sentido da programação existencial, que hoje a gente sabe, né? Que programação existencial é um conceito da conscienciologia que diz respeito a uma programação específica que cada um de nós passamos quando a gente vem para cá, para essa nova vida, nessa dimensão humana. Então, é um planejamento antecipado do nosso renascimento, da nossa ressoma, essa programação existencial. E até aí eu não sabia. Quando eu cheguei, nesses mundos de pesquisa meu, eu conheci uma pessoa, um namorado, que ele fazia um curso na Aracê, é uma instituição, né, com a irmã
nossa, que tem uma outra especialidade de pesquisa, mas foi por ali que eu cheguei. Eu fui numa palestra na Aracê, e lá eu ouvi pela primeira vez as duas palavras, tanto programação existencial quanto cosmoética. Aquilo eu tive banhos de energia. E aí eu falei, olha, eu vou querer saber o que é isso, eu vou querer, e nunca mais deixei de pesquisar. Num futuro eu saí da Aracê e vim, conheci o IPC, que trabalhava com energia, e eu já tinha feito o curso de Reiki, eu já sabia mexer com energia, né? Então eu resolvi assumir definitivamente esse lado da minha vida. E a cosmoética... Isso que eu te perguntar. Explica para a turma aí. Cosmoética é um conceito da conscienciologia que diz respeito à moral cósmica, à moral das consciências que estão aqui na vida intrafísica, como eu, como você, como o professor Henrique, e as consciex, que é um outro neologismo, que são as consciências que já perderam este corpo físico, soma, né, e que estão hoje em outra dimensão, que a gente chama de dimensão extrafísica. Hoje eu consigo perceber que eu estive numa dimensão extrafísica nesse meu processo de passar por uma EQM. Eu experimentei essa vivência na dimensão extrafísica. Eu tive contato com uma consciência que hoje eu entendo que essa voz luz, né, que eu chamava assim, era uma consciência lá. A hipótese que eu tenho é que ela estava de mental soma, né? Essa consciência extrafísica, né? Que não tem corpo físico mais, que não tem é um corpo espírito, físico, né? Vamos dizer assim, né? E que também poderia ser fazer parte de uma equipe, né? De projetores. Eu estava projetada, então eu percebo que também essa consciência estava projetada lá em forma de luz, de voz falando comigo. Posteriormente, eu fiz um curso chamado Formação do Pesquisador Conscienciólogo. Era esse o nome do curso. Lá nos idos de 2004, 2005, no IPC. E durante esse curso, tinha uma fase do curso que era da BIFOS, lá no CAEC, que é o Centro de Altos Estudos da Consciência, é onde eu residia o professor Valdo, né? Enquanto ele estava aqui nessa dimensão, ele morava lá. E é lá que tem os laboratórios, tem vários holotec, holociclo, locais de pesquisa, muitos livros para pesquisar. E uma aula era dada lá, um final de semana a gente ia para lá. E eu cheguei lá no CAEC, nós chegamos mais ou menos umas 11 horas, 11 e pouco, fomos direto para o restaurante almoçar. Só colocamos as malas nos quartos e fomos almoçar, porque a aula seria no dia seguinte, logo de manhã. E aí nós estávamos no restaurante, e naquela época não tinha tertuliário ainda, não tinha toda essa estrutura que tem no CAEC, e a Conscienciologia não tinha essa estrutura que tem hoje. E o professor Valdo, ele dava as tertúlias no restaurante, numa salinha contígua no restaurante, chamada Salinha Verde lá, que todo mundo conhece, até no YouTube, às vezes, ainda tem algumas tertúlias onde ele dava lá. Só que eu não tinha visto ele, mas eu estava lá no restaurante com a minha amiga Vera Marini almoçando, nós estávamos ali almoçando, e eu estava de costas para a ala onde ele estava falando, onde ele ia começar, né, a explicar a tertúlia. Então, a tertúlia, hoje em dia, é um curso de longo curso, é um curso que tem todos os dias, das 11h30, meio-dia até as 2h30, Os pesquisadores vão lá, explicam o seu tema, na visão deles e da conscienciologia, não foge do paradigma da conscienciologia, né? É uma ciência, então é tudo estruturado dentro desse paradigma, e a tertúlia tem até hoje. E na época era só o professor Valdo que dava, e era lá no Salãozinho Verde. Eu estava almoçando com a minha amiga Vera Marini quando o professor entrou lá e começou a falar. Só que eu estava de costa para ele, eu não vi o rosto dele, eu ainda não conhecia e nem tinha visto. Quando ele começou a falar, eu comecei a ter banhos de energia e comecei a chorar, porque eu reconheci a voz. Eu falei, nossa. Aí eu falei para a Verinha, quem é essa? Que voz é essa? De onde está vindo? Eu fiquei assim, numa euforia. Entrei numa euforia, e aí o
ela falou, é o professor Valdo que vai dar aula, que é ali atrás, na salinha, ele vai falar, né? Eu comecei a chorar. É a voz, Vera, essa voz, essa voz. Eu comecei a falar para ela, calma, Marineide. Eu falei, não, mas eu quero conversar com ele, eu quero perguntar. Ela falou, você pode perguntar, não precisa ser agora, mas você vai ter oportunidade de perguntar. E foi isso. No outro dia, logo de manhã, antes de começar o curso, eu desci para ir no holociclo, que é onde ele ficava estudando ali, né? Cheguei lá, ele estava sozinho, sentadinho lá no holociclo, com um óculos, do jeitinho que ele ficava. E aí eu cheguei e falei, professor, eu preciso falar com o senhor. Aconteceu assim, aí eu relatei para ele a EQM, né, a experiência que eu passei, e perguntei para ele, foi o senhor? Foi o senhor, porque eu reconheci sua voz ontem, eu tive muita alegria, muita euforia quando ouvi a sua voz, e eu reconheci a sua voz. Aí ele desconversou, versou e falou para mim assim, não, isso aí não é uma pessoa só, é uma equipe. Interessante. Geralmente não é uma pessoa só, é uma equipe que faz esse tipo de assistência e tal. Aí ele falou, olha, eu vou te dar esse livro aqui, que era o Homo Sapiens Urbanizatus, um dos tratados, né? Ele estava com a edição Price, acho que ele estava fazendo os ajustes, sei lá, ele estava lá com essa edição. Ele falou, eu vou te dar esse livro aqui, vai com a minha energia instalada, assinou, que é para você não desistir. Pesquisa tudo. Pesquisa projeciologia, pesquisa, me deu 3 temas para eu pesquisar, que um era analiticologia, hermeneuticologia e exegeticologia. Ele falou, você vai pesquisar esses temas que você vai saber qual é a sua origem. E me deu aquele tratado, né? Assinado, tudo assinou lá. Ele pôs um asterisco até no lugar para eu reler aquilo ali, tudo para eu estudar. Gente, eu saí dali numa felicidade, com o tratado na mão abraçada, assim. Eu queria te perguntar uma coisa, para a gente fechar aqui, já passar para as perguntas dos alunos, que eu acho bem interessante, o que essa experiência de quase morte mudou na sua vida? Como é que você ressignificou sua vida? Qual foi o impacto disso? Para a gente colocar isso para o pessoal, porque até pelo seguinte, né? A experiência de quase morte, ela é um fato traumático, é uma coisa que você não precisa passar por ela para estar numa experiência fora do corpo, né? Você pode promover essa experiência, né? Então, assim, já que isso é possível e a gente consegue por meio de técnicas, conta para o pessoal aí o que isso mudou na sua vida, como é que isso ressignificou sua vida. Então, para mim foi uma virada mesmo, foi a experiência que mais fez uma mudança total na minha vida. Antes de eu passar por essa experiência, eu ainda fumava, tomava uma cervejinha ou outra, nunca fui alcoólatra, mas já aceitava bebida, né? Tomava uma cervejinha ou outra. E depois dessa experiência, meus valores morais foram mudados. Eu comecei a ver sentido na vida. Eu comecei a ver que eu não estava aqui por acaso, que eu tinha algo a fazer, eu tinha algo a deixar, eu não tinha vindo a passeio e que eu tinha algum projeto de vida para mim, tinha isso. E isso daí foi que eu fui na busca de procurar o significado, e quando eu encontrei a conscienciologia, eu percebi que era por aí, comecei a fazer os cursos, me tornei docente em 2007, né, fiz a prova, tudo, e nunca mais parei. Nunca mais parei, nunca deixei de voluntariar, nunca fiquei sem voluntariar. Eu voluntario desde 2005 e estou aí no meu processo evolutivo. Já escrevi um livro, Autoexperimentografia Projeciológica, junto com o professor Fernando Roberto Civelli. Nós escrevemos em parceria esse livro, que é um livro que fala de relatos, de como registrar projeções. Né? Porque a gente estuda o fenômeno da projeção. Uma EQM é uma projeção forçada. E a gente não precisa passar por EQM para ter projeção. Estudando a projeciologia, estudando as especialidades, indo para a sua autopesquisa da consciência, você vai percebendo que o paradigma é de uma lógica muito, muito intensa e muito forte. E você consegue sair do corpo sem precisar passar por um trauma de EQM. Isso é possível através da projeção da consciência, isso é possível. Então, hoje, ninguém precisa passar por
para uma EQM para ter uma projeção. O meu caso, eu acho, avaliando assim mais sinceramente, eu acho que eu devo ter sido aquela turma do fundão do intermissivo, sabe? Que passava com 6, muito raspando, assim, e meu orientador evolutivo, meu amparador, vai ter falado Botar assim... um sacode, né? Vou dar um esbregue. E eu devo ter combinado com ele também. Olha, se eu estiver muito fora da casinha, dá uma chamada aí de... Dá um esbregue, que é para eu voltar para a minha linha de proética. É interessante, né? Porque esse ponto que você comentou da projeção... Sim. Esse ponto que você comentou da projeção, na verdade, todos nós nos projetamos toda noite, mas a gente não lembra disso, né? Só que o legal é aprender a fazer isso com lucidez, né? Fazendo com lucidez, aí a gente começa a ter proveito, igual você teve, não precisa de uma experiência de quase morte, né? Sim. Mas é bem legal. Deixa eu colocar algumas perguntas aqui, Marinês, do pessoal. Primeiro, tem boa noite aqui do Brasil inteiro e tem boa noite de outros lugares do mundo também. Então, tem a Nilza dando boa noite aqui de Munique, da Alemanha, tem boa noite da Flórida aqui, tem de tudo que é lugar aqui. Mas, enfim. Todos amigos, né? Todos amigos. Todos amigos. Então, tem umas perguntas interessantes. Uma das perguntas é do Renato. Ele coloca o seguinte: professora Marineide, qualquer um pode escolher voltar? Então, Renato, o que eu vou falar pela minha experiência, tá? Pelo que eu já estudei e por ser uma professora da Conscienciologia. O meu entendimento me diz que, pela lógica, os amparadores, que são consciências que estão nos amparando, que nos amparam e que têm uma lucidez maior por estar em outra dimensão, são nossos amigos. Eu acho que, nesse caso, os amparadores respeitam o nosso livre-arbítrio, entendeu? Então, a pessoa, ela tem lá uma ficha evolutiva que a gente estuda em Conscienciologia, todos nós temos uma ficha evolutiva pessoal, e aí vai do mérito ou demérito essa questão de voltar ou não. Mas, em tese, todos os que voltaram de uma EQM, a gente pode até, por hipótese, por tese, entender que essas pessoas têm algo a fazer, alguma coisa tem para resolver, porque senão poderia não voltar, não é? Seria a dessoma ou a morte mesmo, né? Seria a morte, seria o rompimento definitivo, o descarte do corpo, do soma, né? Que é o que a gente chama de dessoma final. Como a pessoa volta, é porque deve ter alguma coisa ainda para resolver, para aprender ou para deixar. Mas isso é uma hipótese. Agora, se volta ou não, eu acho que deve ter um processo aí multidimensional, onde esse maximecanismo, que são as múltiplas dimensões, onde a gente está inserido, é que tem essa leitura mais firme aí. No meu caso... no meu caso, eu acho que eu tinha mesmo, e eu tinha que escrever o livro, eu tinha que ter passado, porque eu estava muito fora da casinha, né? Estava muito fora da condição de lucidez, de discernimento para entender. Então, eu acho que eu fui chamada, mas eu não sei se todas as pessoas são, ou quem passou por EQM. Eu tenho um contato com pessoas que passaram por EQM e que não tiveram não aprenderam ainda, não pegaram essa oportunidade para fazer uma virada na vida como eu fiz. Então, eu acho que vai de cada um. Tem mais uma interessante, que é a seguinte: o Ronaldo pergunta: boa noite, uma EQM pode ser também um princípio de infarto à noite em casa, na qual aparece alguém, te ajuda e diz: pode ir, você está salvo? Não sei, aí é uma questão de pesquisa, né? Como eu estava falando anteriormente, é uma questão de pesquisar. Eu não sei se um princípio de infarto pode gerar uma EQM. Agora, eu sei que parada respiratória, cardiorrespiratória, isso sim pode gerar uma EQM. Quem pode falar com mais propriedade é a nossa professora Ana, né? A Ana Yoga, que vai entrar daqui a pouco, porque ela é cardiologista e ela tem mais propriedade para falar, assim, tecnicamente sobre esse assunto. A minha hipótese é de que pode acontecer, sim, de uma pessoa ter um infarto e voltar e passar por uma EQM, mas isso eu não posso te garantir. Então, eu vou instigar vocês duas com uma pergunta, que é o que a professora Ana acabou de falar, né? Então, por que é tão importante desenvolver essa projetabilidade lúcida
que é essa capacidade de sair do corpo. Eu quero sair do corpo lucidamente e vou sair, né? Por que é tão importante desenvolver essa projetabilidade lúcida, tendo em vista a dessomatologia, esse estudo da morte aí, essa questão? O que vocês têm para dizer para a gente? O importante de você saber se projetar e você adquirir lucidez quando você se projeta é você promover assistência, você ajudar essas outras consciências que muitas vezes passaram pelo processo de dessoma, que é a perda do corpo físico, e elas estão confusas, elas estão parapsicóticas no extrafísico. Então, para isso, existe esse livro que foi publicado pelo pessoal do Colégio Invisível de Dessomatologia. Ele trata de vários itens interessantíssimos que estão relacionados à morte, e um dos objetivos do Colégio Invisível é você se tornar um profissional assistente dessas consciências que dessomam, para que elas encontrem o seu caminho mais rapidamente, para que elas possam ser translocadas para esses hospitais extrafísicos e para que a gente catalise o maior número de evolução possível para essas consciências. Interessante, né? E, então, essa experiência de quase morte que você passou, professora Marinei, conta para nós, assim, de uma forma mais objetiva, assim, no sentido de qual que foi o sentido que você enxergou disso na tua mudança de vida, né? O acesso à conscienciologia. Eu queria ouvir um pouquinho de você, uma conclusão em relação a isso. Então, no meu caso, o que eu consigo perceber hoje, né, do que eu era e do que eu sou agora? Para mim, essa experiência foi um marco de virada da minha vida e me deu chancelou eu ir em busca da conscienciologia. Quando eu encontrei a conscienciologia, eu observei que a minha mudança tinha um propósito, tinha uma razão de ser. Tudo que eu passei teve uma razão de ser. Eu entendi que não havia por acaso, que as coisas não aconteciam aleatoriamente no cosmos, que tudo tem uma razão de ser, tem um sentido de vida. Para mim, foi o sentido da minha vida. A partir desse momento é que eu percebi minha vida com sentido de evolução, de evoluir, que eu comecei a perceber, eu sabia que eu tinha alguma coisa para fazer, mas eu não sabia o quê. E isso me deu esse o que fazer, entendeu? Então, a partir dessa experiência foi que eu me interessei em ir em busca de maior conhecimento de mim mesma e de ajudar as pessoas. Eu, como já trabalho na área da enfermagem, eu sempre fui muito de cuidar. Hoje eu dou aula de cuidadologia, dou aula para cuidadores, né? Para cuidadores pela SOCIM, Sociedade Intrafísica, pela sociedade, sou uma professora que formo cuidadores, pela experiência que eu tenho de cuidar de pessoas. E isso daí hoje eu percebo que é um plus a mais, porque a projeção da consciência, a projeciologia, e eu sou projetora, eu sei que eu sou projetora de um nível de lucidez até marcante, me ajuda na hora da dessoma dos velhinhos. Eu sou uma especialista em gerontologia, sou uma enfermeira que estudou gerontologia, estudei bastante o Alzheimer, né? Cuidei de vários Alzheimer até hoje na minha vida, continuo ainda hoje mais dando aula, mas tenho a experiência, né, a teática de ter cuidado de Alzheimer, e essa visão, essa compreensão da projeciologia, da conscienciologia, me dá um suporte estrutural para fazer uma assistência maior na hora da dessoma dos velhinhos, dos meus velhinhos aí. Eu tenho percebido a presença de amparadores na hora da dessoma, e quando eu vejo que eu não dou conta, eu peço ajuda aos universitários, inclusive ao professor Hernando, que é uma pessoa que sempre eu estou... Referência, né? Referência, sempre mando, olha, me ajuda aí nesse caso, assim, e tenho sempre um suporte estrutural. Eu percebo o seguinte: as pessoas têm muito medo da dessoma, mas não precisa ter, porque é só uma fase de transição. Hoje eu entendo que
a morte é só transição mesmo, é só o corte dos liames com o soma, porque, na verdade, o que existe é vida. É vida. É vida aqui, é vida em outras dimensões, é sempre vida. O meu Só muda. entendimento muda só a dimensão, mas a Exato. vida é a mesma, a vida continua. A vida é vida em qualquer dimensão, em todo o tempo. Então, Perfeito. é essa compreensão minha maior de que a morte é tão pequena diante da vida, é que ficou marcante para mim. Entendeu? Então, eu perdi aquele medo e agonia de morte, mas eu vejo como sentido de vida. É uma nova Uhum. vida, é um novo momento. E eu vejo assim. Eu estava até falei para vocês e continuo lembrando aí o nosso amigo, o nosso professor Valdo, que ele dizia o seguinte: é melhor a gente viver quadradinho nessa dimensão para dessomar redondinho. É Então, isso aí. é bem isso que tem que ser. É, Vamos muito bom. viver o mais cosmoeticamente possível, né? O mais quadradinho dentro da cosmoética possível, Sim, para a gente poder, quando dessomar, a gente pelo menos lembrar do que é possível fazer, do que a gente aprendeu e levar um pouco do que a gente passou aqui nessa dimensão para a nossa procedência, né? exatamente. Levar experiência, levar teática, levar Sim. a prática de ter convivido aqui com os diferentes. Isso é muito importante. A prática de ter tido esse tempo, esse período nessa dimensão, que não vai mais do que 70, 80 anos, mas que é importante para a nossa eternidade de vida. Então, a vida eterna nada mais é do que sucessões de vidas. Vida eterna, sucessões de vidas. Então, é Bom, Eu deixa eu queria aproveitar. até Deixa eu colocar aproveitar. só, Ah, só sim, uma professora coisinha Ana, a por mais. favor. Mais importante também é você se conscientizar de levar uma vida saudável, porque saudável. o Colégio Perfeito. Invisível de Dessomatologia, inclusive, tem uma professora que tem um projeto bem interessante, a professora Daniela Miari, que chama-se Vida Saudável de Soma Feliz. Então, se Muito você tem bacana. uma vida adequada, alinhada com seus princípios, com seus valores, você consegue ter uma dessoma feliz, porque é muito difícil durante a dessoma você constatar os arrependimentos que você teve por não ter vivido como você deveria ter vivido. Eu é Perfeito. que o diga, porque eu passei pela retrospectivação. Eu já tenho mais ou menos uma ideia de como é, né? De como seja lá. Então, é bom que Deixa eu. você teve um puxão de orelha dos Isso. amparadores e você teve tempo de retomar. E De quando a pessoa retomar. está próxima da morte, esse tempo é muito mais curto. Muito Então, mais por Perfeito. curto. isso a Sim. importância da gente viver de forma saudável, não só físico, mas mental, psicológico e por aí vai. Professoras, eu tenho uma pergunta que é bem legal, na verdade é uma correlação para a gente fechar aqui, né, os nossos raciocínios aqui, o debate que está muito rico, né? Infelizmente o tempo é curto. Mas eu queria cutucar, né, vamos colocar dessa forma, se teria uma correlação entre a gente estar aqui falando da morte, né, da dessoma, né, que é essa ressignificação do termo morte, morte é muito pesado, né, dessoma é um descarte, é uma coisa mais, te encara de uma forma mais leve, né, mais natural, vamos colocar assim. Então, se teria uma correlação entre esse tema e esse momento de pandemia que a gente está vivendo. Porque é um momento de pandemia, a gente está se deparando com a morte o tempo todo, né? Uhum. E esse medo ele fica até mais patente, né? Porque o pessoal sabe que se descuidar ali na esquina pode contrair o vírus e de repente vira dessomar, vira morrer, né? Então, o que vocês dizem para a gente, correlacionando o tema que a gente está debatendo aqui, da experiência de quase morte, que a gente está falando de morte, na verdade, né? E Uhum. vida e projeção e por aí vai, com a pandemia, com esse momento que a gente vive? Então, essa pandemia é um momento de saliência da morte. Ela está assim ali na esquina o tempo todo. Então, isso trouxe uma reflexão muito grande para várias pessoas, muita crise existencial para várias pessoas, e para algumas pessoas foi um momento de grande negação, porque as pessoas têm vários mecanismos de lidar com a realidade. Isso depende do paradigma pessoal. O paradigma é como se fosse o óculos que a gente usa para ver a realidade.
Então, se esse óculos for embaçado, ele vai ver uma realidade deturpada. Se esse óculos for bem cristalino e for ajustar e for multifocal, ele vai te dar uma realidade muito mais adequada. Então, é um momento de muita introspecção, eu diria, que as pessoas assim estão voltando para suas famílias, estão analisando as vidas que elas estão levando, estão analisando a profissão que elas estão exercendo, e muitas mudanças estão acontecendo. Então, acho que é muito positivo até, porque a gente estava vivendo de um modo muito automático, a gente Tem muitas vivia como oportunidades, né? verdadeiros zumbis existenciais. Sim. Então, esse momento de choque trouxe uma possibilidade de reflexão para muitas pessoas. Isso é traumático, não tem a menor dúvida. Eu acho que essa quarentena está sendo uma experiência de quase morte prolongada para várias pessoas. Perfeito. Então, vai depender de cada um fazer a escolha adequada, né? E voltar ao corpo de uma forma mais qualificada e vivendo de uma forma mais coerente com os seus princípios. Então, eu vejo que esse momento de pandemia, no meu entendimento, é como se fora uma reciclagem planetária. Tá? É uma reurbanização no planeta, na nossa forma de pensar, na nossa forma de atuar, inclusive com o nosso corpo, né? Mantendo, a gente é obrigado agora a manter certos cuidados que a gente não tinha, lavar a mão toda hora, usar máscara, tudo são certas profilaxias, né? E eu vejo que o vírus aí nesse conceito, de meu entendimento, é que ele está muito democrático, né? Ele foi para todos os países, não ficou ninguém fora, ninguém é melhor que ninguém diante dessa pandemia. Então, eu vejo que é bem por aí. Então, é uma reciclagem do planeta, da mentalidade de nós, hoje, ocupantes do planeta Terra, né? Nós que estamos aqui e tal. Então, é uma ressignificação para uma reurbanização a nível planetário, é isso que eu entendo. Eu Muito vejo a bom. pandemia como uma reurbanização para uma reciclagem profunda de todos nós. É uma grande oportunidade, né? A gente poderia resumir dessa forma, né? Em vez de dramatizar, né? De colocar como a sociedade coloca, olha que horror, ter que ficar em casa, convívio com a família, que para algumas pessoas é um horror, mas é uma grande oportunidade, né? A gente está aprendendo, né? Todos juntos, né? Então, e nesses momentos críticos que surge muita pesquisa, que surge muita descoberta, né? E muita riqueza, né? Exatamente. Muito e também muita solidariedade, né? A gente tem visto aí muita solidariedade, então é onde aflora a nossa fraternidade real, né? Nossa vontade de ser fraterno. Então, é uma reciclagem para a gente aprender a ser fraterno mesmo e instigar a nossa max fraternidade para que ela saia mesmo pelos poros. Muito bom. Bom, infelizmente, né, nossa live está chegando ao final, já estamos com um horário bem adiantado. Queria aproveitar e pedir para as duas professoras, se elas quiserem fazer uma rápida colocação final, tanto a professora Ana primeiro, pode colocar, depois a professora Marineide. Eu agradeço a presença de todos vocês, espero que tenha surgido algum nível de esclarecimento, mas eu também espero que tenha algumas pulguinhas ali atrás da orelha de vocês, para que vocês procurem saber mais sobre a projeção, saber mais sobre o que é a consciência, saber mais sobre a morte e que esse momento traga uma oportunidade de pesquisa para todos nós. Muito bom, muito obrigado, professora Ana. Professora Marineide? Eu, da minha parte, eu desejo que todos vivam, tá? Que vivam a vida nessa dimensão, em outra, projetada ou não, mas que vivam, e que busquem o que a gente vem para cá fazer, que é ser feliz. Sejamos felizes. Independente de tudo que está aí, vamos ser felizes. Essa é a minha mensagem maior. E vamos viver a vida e ser felizes. Tá? Muito bom. Professoras, muitíssimo obrigado, né? Acho que foi importantíssimo aí, foi rico o debate, né? O pessoal participou também. Não dá para responder tudo, infelizmente, né? A gente tem uma hora. Mas, mais uma vez, queria agradecer a presença de vocês duas. Muito obrigado e boa noite. Boa noite, gente. Obrigado.
Bom, pessoal, estamos chegando aqui ao final de mais uma live, né? Então, nesse momento, dando sequência aqui à semana Repense a Morte, né? Que é essa semana com esse tema que a gente está chamando agora, amanhã teremos a live 360 Conscienciologia Especial com o tema Morte, Passaporte para uma Vida Nova. Então, vai ter esse tema amanhã e convidamos vocês também, até já passou aqui no letreiro, a gente já colocou no chat, vocês podem pegar também, a conhecer os nossos cursos, né? Aqui, principalmente, a gente queria colocar o curso de projeção consciente online para vocês. É um curso onde a gente vai aprender essas técnicas para poder sair do corpo. E para poder sair do corpo é muito legal, porque a gente aprende a trabalhar com as energias, a gente aprende a entender esse contexto, né? Isso tudo que as pessoas colocaram, a gente estuda isso de forma técnica, científica. Então, é possível, né, aprender isso, o curso online e síncrono. Então, é ao vivo o curso. Os alunos participam, interagem, colocam dúvidas. São 16 aulas de 1h30 de duração, onde metade da aula é expositiva e a outra metade, mais ou menos, porque varia, a outra metade é debate. Então, o aluno pode colocar. E, principalmente, né, se nós estamos falando de ciência esse tempo todo, queria convidar vocês também para o CIPRO. O CIPRO é o Congresso Internacional de Projeciologia, né? Então, é um dos maiores eventos técnicos científicos da nossa instituição, do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Já foi realizado no Rio, em Nova York, em outros locais, e essa 6ª edição ela vai ocorrer de maneira inédita, né, dos dias 13 a 15, maneira inédita porque é online. Agora tem que ser tudo online, né? Então, assim, vamos fazer o quê? Então, vamos lá, vai ser bacana. E acaba que o online tem essa riqueza de poder aproximar as pessoas e poder facilitar. Às vezes, até quem tinha dificuldade de deslocar, né, agora pode fazer online. Então, de novo, né, o Congresso é um evento importantíssimo, onde as pesquisas são publicadas, onde reforça a ideia das ciências. Nós estamos falando de ciências, nós não estamos falando de misticismo, nem eu-achismo, né? Então é isso. Fica aqui o convite. E, mais uma vez, obrigado às professoras. Obrigado a todos vocês por terem participado e tenham todos uma ótima noite. Boa noite. Boa noite.